Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu Bíblia Fácil aqui na Novo Tempo. Nós estamos continuando a nossa sequência sobre a doutrina do santuário e hoje vamos falar sobre a festa das primícias. Essa que é uma festa que era uma festa muito significativa para o povo, uma comemoração de Deus como provedor, mas que tem um cumprimento profético na vida de Jesus e um cumprimento profético também na vida do povo de Deus no fim dos tempos. Você precisa ficar comigo aqui para você descobrir como esse aspecto lá das festas do povo no Antigo Testamento tem a ver com a sua vida espiritual. E a gente vai estudar juntos aqui, já estamos na sétima semana. Que bom estar aqui com vocês. Nós estamos aos poucos nos conhecendo mais, vocês estão se conhecendo, né? É bom a gente firmar essa amizade baseada na palavra de Deus. E vamos orar para a gente começar o nosso estudo de hoje? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela alegria que nós temos de estudar a Tua palavra. Nós queremos cada vez mais estarmos próximos do Teu ideal para nós, da Tua vontade para a nossa vida, e pedimos que hoje, Senhor Deus, o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, fale à nossa mente, para que possamos terminar esse momento de estudo da Bíblia certos de que tivemos um encontro com o Senhor. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Vamos para mais um episódio do nosso santuário, a didática do amor. Estamos descobrindo vários aspectos do amor de Deus a partir do santuário e dos seus rituais. Lembrando a você de casa que nós, lá nos primeiros episódios, estudamos já o santuário enquanto construção, estudamos os móveis do santuário, o que cada um deles significava. Se você perdeu esses programas, vai lá no ntplay.com/escola bíblica, ntplay.com/bíblia fácil, tá bom? ntplay.com/bíblia fácil. O Escola Bíblica é outro site que eu já vou te falar, tá? O do Escola Bíblica é novotempo.com/escola bíblica. Nesse você encontra os nossos guias de estudo da Bíblia para pedir de graça, tá bom? Para você assistir os programas anteriores, você vai no ntplay.com/bíblia fácil. Agora acertei, né, diretor? ntplay.com/bíblia fácil. Lá você tem os programas anteriores para você assistir, inclusive para você ir aprendendo sobre essa questão do santuário. Agora nós estamos numa sequência sobre as festas do Antigo Testamento que se relacionavam com o santuário, para a gente ver o que elas têm a ver com a gente. E a gente vai estudar agora a festa das primícias, que na sequência era a terceira das festas. Já estudamos a Páscoa, já estudamos a festa dos pães asmos, vimos a relação delas conosco, né? Os pães asmos, na semana passada, falamos sobre santificação, e agora a festa das primícias. O que a festa das primícias significava para eles naquele momento e no significado profético. Então vamos descobrir o que era a festa das primícias, como e quando ela era celebrada e qual a sua importância espiritual. E vamos começar, como a gente começa sempre, lendo o texto da origem dessa festa, como Deus estabeleceu. Então está lá em Levítico, capítulo 23, dos versículos 9 ao versículo 14. Se você tem sua Bíblia em casa, por favor, abra. Eu vou ler o texto aqui na tela também. Levítico 23, 9 a 14. O texto diz assim: O Senhor disse a Moisés, portanto foi Deus quem estabeleceu essa festa também. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha amassada com azeite para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem.
Muito bem, então só para a gente entender aqui como era a festa das primícias. Era uma festa que comemorava a colheita. Então eles deveriam, no primeiro dia da semana, né, não se chamava de domingo naquela época, mas hoje a gente pode falar de domingo, né? O primeiro dia da semana, após o sábado. Então tinha a Páscoa, depois o sábado após a Páscoa. Nesse primeiro dia após o sábado, eles deveriam trazer as primícias dos feixes de trigo, da colheita. Para quê? Para agradecer a Deus pela colheita. E aí, naquele ritual, eles deveriam sacrificar um novilho, um cordeiro, e trazer uma oferta de gratidão com os frutos da terra. Esse ritual todo era uma forma do povo não esquecer que Deus é quem estava provendo a comida para eles. Não esqueçam que eles moravam no deserto. Eles moravam no deserto, eles habitavam o deserto. Então, toda a colheita era um milagre. E eles deveriam agradecer a Deus por aquele milagre. Portanto, era celebrada no dia seguinte ao sábado, após a Páscoa. Os primeiros feixes da colheita de cevada eram oferecidos a Deus. Era uma oferta de gratidão e reconhecimento. E nada da colheita poderia ser consumido até antes da oferta. Agora, só uma dica aqui que depois a gente vai descobrir com mais clareza mais na frente. Veja, se a Páscoa representava a morte de Jesus, e a Páscoa acontecia numa sexta-feira, né? A Páscoa da morte de Jesus aconteceu na sexta. Veio um sábado logo após, e logo após o primeiro dia da semana. Se você olhar nos eventos que aconteceram na morte e ressurreição de Jesus, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo, logo após o sábado da Páscoa, né? Então a gente já começa a perceber para que está apontando a festa das primícias. A festa das primícias, de alguma forma, vai chegar em Jesus, como todas as outras coisas do santuário na terra, tá bom? Muito bem, então quais são os elementos simbólicos dessa festa? As primícias são aquilo que vem primeiro e pertence a Deus. As ofertas das primícias eram uma consagração de toda a colheita a Deus. Ou seja, você entregava uma parte para Deus em consagração ao todo. Tem uma coisa na Bíblia que funciona assim. Você entrega uma parte a Deus consagrando todo o restante. Vocês já ouviram falar dos dízimos? Os dízimos, segundo a Bíblia, você pode até comigo lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Esse é um dos textos que fala sobre dízimos. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. É o último livro do Antigo Testamento, diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. A palavra dízimo significa 10%. O princípio do dízimo é muito parecido com o princípio aqui da colheita. A gente devolve 10% para Deus, consagrando todos 100%. Os 90% que ficam para o cristão também estão consagrados a Deus e eles devem usar esses 90% para a glória de Deus. Não é que 10% pertence a Deus e 90% pertence ao homem. Tudo pertence a Deus, mas ele diz assim: me dá só 10%. E eu te darei os 90% para você ser abençoado e abençoar as pessoas. Então é esse o princípio, né? Você oferece uma parte consagrando tudo, tá bom? Reconhecimento de Deus como fonte de provisão e a bênção do todo dependia da entrega da parte, né? A bênção de toda a colheita dependia daquela ação da festa das primícias. Vamos ler um pouquinho sobre a festa no Antigo Testamento, tá bom? Como era que funcionava? Levítico, capítulo 23, versículos 10 e 11, e depois Provérbios 3, 9. Levítico 23, 10 e 11 diz assim: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Esse moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. Quando ele fala em mover o feixe, era exatamente mover o feixe diante do santuário, que representava a presença de Deus.
Agora, veja Provérbios capítulo 3, versículo 9, fazendo uma aplicação espiritual da festa das colheitas. Porque aqui em Levítico 23 tem a literalidade da festa. Tinha que trazer um feixe do trigo para ele ser oferecido a Deus como primícia da colheita toda. Agora, Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Aqui tem algumas coisas importantes, né? Primeiro que Deus, ele pede a nossa honra com tudo que a gente tem. Se você lembrar 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Essa é o princípio geral da vida do cristão. Nós trabalhamos para a glória de Deus, nós nos exercitamos para a glória de Deus, nós administramos nossos bens para a glória de Deus. Tudo que a gente faz tem que ser feito com essa preocupação de fazer para a glória de Deus. E aqui, fazendo uma referência à festa das primícias, o sábio diz: honre o Senhor com seus bens. Né? E aqui, amigos, ele não está falando apenas de você separar dízimo e oferta, que são coisas bíblicas. Mas ele está falando também de você usar a parte que fica para você de maneira que honre a Deus. Né? De maneira que você gaste o seu dinheiro, ou guarde o seu dinheiro, ou use o seu dinheiro para honrar o nome de Deus. Porque não adianta você devolver dízimos e entregar oferta e usar o restante do dinheiro com coisas que vão desonrar o nome dele. Então, é honrar o Senhor com os seus bens. Primeira parte do verso. E ele diz: e, acrescentando, com as primícias de toda a sua renda. Então, sim, é você ser fiel a Deus nessa área tão sensível, né? Aliás, dizem que a área mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Mexeu no bolso, começa a ficar: peraí, não mexe no meu bolso. Mas é você honrar a Deus com tudo que você tem, inclusive na fidelidade a Deus nessa área. Pode falar. Pastor, Abraão, ele fez um dízimo a Melquisedeque. Sim. Em Gênesis 2:3, sabemos que o único dia que Deus santificou e separou foi sábado. Uhum. Na Nova Jerusalém, quando for criado novos céus e nova terra, a guarda do sábado irá continuar e o dízimo também serão perpétuos? Veja, essa é uma excelente pergunta. Nós temos um texto sobre o sábado, deixa eu começar com esse aí. Isaías capítulo 66. Vamos lá, Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Deixa eu encontrar o verso aqui. Aqui, ó. A partir do versículo 22. Isaías, o livro de Isaías é um livro tipo um resumo da Bíblia. Né? A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Os primeiros 27 livros da Bíblia falam sobre antes de Jesus vir, os primeiros 27 capítulos de Isaías falam sobre antes de Jesus vir. Os últimos 39 capítulos da Bíblia, livros da Bíblia, depois da vinda de Jesus, os últimos 39 capítulos de Isaías, depois da vinda do Messias. Então, aqui no capítulo 66 já é o final, né? Ele está vendo já o final de tudo, né? Da história da humanidade. Então, falando sobre esse final profético, ele fala em Isaías 66, 22. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estarão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Então, há uma menção do sábado como um dia especial, como um dia que é um marco da semana também na nova terra. É um texto bíblico claro sobre o sábado na nova terra. Eu não conheço, não existe na Bíblia um texto sobre dízimos na nova terra. Por quê? E aí é uma dedução minha. O dízimo pressupõe a renda que você tem para o seu sustento. E na nova terra a gente não vai ter um sistema de renda, de plantio e colheita como a gente tem hoje, porque a terra será perfeitamente pronta para nos dar aquilo que a gente precisa comer. Então, tem texto sobre sábado na nova terra, mas sobre dízimo não tem. O dízimo é uma coisa nossa, desse momento agora. Você quer falar, Ana?
Pastor, conhecendo muito pouco sobre algumas denominações de Aham. igreja, eu já percebi que elas interpretam, às vezes, o dízimo de maneira diferente. Então, se é 10% daquilo que você ganha menos a despesa que você tem, ou se é os 10% da sua renda independente da despesa, a Bíblia fala algo sobre isso? Veja, esse assunto do dízimo é um assunto que às vezes as pessoas têm receio de falar, porque tem muita gente interpretando de maneira errada, né? Especialmente o pessoal da teologia da prosperidade, que quer fazer uma troca com Deus. Você devolve o dízimo, você dá a oferta, porque Deus vai te abençoar. Então, antes de eu chegar nesse ponto que você falou aí, eu quero só falar uma coisa sobre dízimo, que tem a ver com essas primícias também. Nós não devolvemos o dízimo e damos a oferta para ser abençoado por Deus. Nós devolvemos o dízimo e damos a oferta porque já fomos abençoados por Deus. Porque se Deus não tivesse abençoado a gente não teria condições, recursos de devolver dízimo e dar oferta. Então não é dízimo e oferta para ser abençoado, é dízimo e oferta porque foi abençoado. Bem, agora chegando no seu ponto, como é que a Igreja Adventista trata esse assunto? Primeiro, a gente trata com muita transparência, né? Todos os membros da igreja têm acesso aos caminhos que o seu dízimo e a sua oferta fazem. Qualquer membro da igreja pode pedir um relatório financeiro da igreja para saber para onde foram os recursos. Como é que a gente encara, por exemplo, essa questão de um empresário? O empresário, ele tem um montante que entra lá na sua empresa, mas ele tem que pagar funcionário, ele tem que pagar despesa, ele tem que pagar aluguel e não sei o quê. Então, do lucro dele, que é a sua renda, ele devolve o seu dízimo. Assim que a gente encara. Eu, por exemplo, eu sou assalariado. Todo mês eu recebo meu salário. Então, eu devolvo o meu dízimo do meu salário. Recebi o meu salário, o valor que caiu do meu salário, eu devolvo de dízimo. Tá? Então, é assim que a gente encara aqui. E na Igreja Adventista, e eu sei que tem muitas outras igrejas que encaram com muita seriedade também, a gente trata esse dinheiro com muito respeito, porque é um dinheiro sagrado. E quem tratar as coisas sagradas com desrespeito vai pagar um preço muito alto diante de Deus. Mas é assim que a gente entende. Eu entendia de uma forma um pouco diferente, que o dízimo ele tem que ser feito, mas como o pastor explicou, como que funciona dentro da Igreja Adventista, que todo membro pode ter o acesso ao relatório financeiro e entender a fragmentação desse valor, aonde ele é alocado e utilizado, isso para mim é novidade. Você quer falar? Depois ela fala. Pastor, lá em Malaquias 3:10 diz, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, né? E fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Uhum. Né? Infelizmente, né, existe muita denominação, como a nossa amiga disse, que usa esse termo, usa esse texto da Bíblia, né, para usufruir das coisas assim, dos bens materiais dessa terra, justamente para crescer, né, assim, entre eles mesmo, e esquece que nós não devemos nada a Deus, né? Porque o Senhor Jesus, ele já foi crucificado ali para suprir todas as nossas necessidades. O que nós temos realmente é somente agradecer e não fazer prova com Deus. A gente não precisa, não é isso? A palavra bênçãos lá em Malaquias, ela é uma palavra ampla. Ela não está querendo dizer só bênçãos materiais, são bênçãos no geral. E o livro de Malaquias é um livro interessante. Se eu não me engano, a gente fez um Bíblia Fácil, não foi, diretor? Só sobre um episódio só sobre dízimos e ofertas. Foi na temporada Crenças Populares, que eu tratei sobre teologia da prosperidade. A gente estuda o livro de Malaquias todo, e vocês vão perceber que o problema do livro de Malaquias não era o povo não trazer o dízimo. O problema do livro de Malaquias é que eles traziam o dízimo de qualquer coisa. Eles tinham 10 animais, eles escolhiam um animal doente para devolver para Deus. Eles estavam fazendo de qualquer maneira, não estavam honrando a Deus com isso. Então, esse assunto do dízimo é interessante. Assista lá em Crenças Populares, está lá em ntplay.com/Bíblia Fácil. Esse é um assunto importante de ser entendido. Mas nós não fazemos barganha com Deus. Né? Deus não tem nenhuma obrigação de dar nada para a gente. A gente devolve dízimo e dá oferta como reconhecimento de que Ele já tem nos abençoado e que Ele é o dono de tudo. Tá bom? Você queria falar? Sim, por falar em primícias, Aham. né? Eu já ouvi também a expressão premenda. Tem esse fundamento Eu não bíblico? conheço. Não conheço. Não conheço. Mas vou atrás para ver se Tá tem. bom, pastor. Depois eu vou pesquisar. Você quer falar também? Pode falar. Sobre a questão do dízimo,
Muitas pessoas acham que se você não pagar o dízimo, você pode ser amaldiçoado. E pegando essa passagem bíblica de Malaquias, isso não seria uma tradição lá para aquele povo de poder pagar o dízimo? E para a gente hoje não seria a mesma coisa? Ou é obrigado a gente poder pagar o dízimo? Para mim, eu acho que para algumas pessoas também, o dízimo só era para as pessoas do Velho Testamento, né? Porque no Novo Testamento não fala, né, sobre a questão do dízimo. Veja, eu vou até usar a palavra assim mais adequada, seria devolver o dízimo, né? Porque a ideia de você pagar é como se você tivesse dando a Deus uma coisa que ele não tem. Deixa eu ler um texto para vocês. Salmo 24, por favor. Salmo 24. Salmo 24. Versículo 1. Salmo aí no meio da Bíblia, Salmo 24, versículo 1. Diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, esse aqui é um princípio básico dessa questão de dízimos e ofertas. Porque a quem pertence o dinheiro que está na nossa conta? No final das contas, pertence a Ele. É Ele quem nos dá. Então, a gente devolve para Ele uma parte do que é dele. Tá? E veja, quando Jesus estava tratando desse assunto, ele estava repreendendo os fariseus, dizendo assim: vocês devolvem dízimo de tudo que vocês têm, do cominho, de coisas pequenas. Aí mas vocês não honram a Deus. E aí ele diz assim: façam essas coisas, façam aquelas coisas sem deixar essas. Jesus confirmou a entrega do dízimo, e Paulo depois, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, se eu não me engano, depois eu olho para vocês, ele fala de manutenção daqueles que trabalham para o evangelho através desses dízimos, dessas ofertas. Tá? A gente não tem tempo de tratar sobre tudo isso aqui. Assistam o programa sobre dízimo e oferta lá no Crenças Populares, mas o dízimo continua sendo a forma de sustento daqueles que trabalham para o evangelho. O apóstolo Paulo falou, né? Aquele que vive do evangelho, que coma do evangelho. Então, é uma forma da gente reconhecer a Deus como sendo o nosso mantenedor. Então, vamos lá. A festa das primícias. Vamos voltar para as festas das primícias aqui. Ó. Ligada à terra prometida e às colheitas, expressava dependência e fidelidade a Deus, era uma antecipação da colheita completa e também tinha caráter comunitário e festivo. Agora, a gente vai para essa festa das primícias no cumprimento em Cristo. Só relembrando aqui que a festa das primícias acontecia no primeiro domingo ou no primeiro dia da semana após o sábado da Páscoa. Então, só para ficar claro assim, acontecia a Páscoa, depois da Páscoa vinha um sábado, e logo depois desse sábado, o primeiro dia da semana, acontecia a festa das primícias. Como isso se cumpriu em Cristo? Nós vamos ler agora um texto mais longo sobre a ressurreição de Cristo, que acontece exatamente no primeiro dia após o sábado da Páscoa. Ou seja, Jesus, e nós vamos ler isso na Bíblia, Jesus é a primícia dos mortos. Ele não foi o primeiro a ressuscitar, mas ele é o mais importante a ressuscitar, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eu quero ler com vocês aqui Mateus 27, 62 e 64, que é o texto que fala da ressurreição de Jesus. Diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e este último engano será pior que o primeiro. Aqui tem uma reunião dos líderes judeus com o Império Romano, dizendo assim: olha, Jesus, eles chamam aqui aquele impostor, disse que ia ressuscitar no 3º dia. O 3º dia seria exatamente no domingo, o sábado após a Páscoa, né? Ele morre na sexta-feira, passa o sábado na tumba, é o único dia completo que ele passa na tumba, e ele já acorda nas primeiras horas do domingo.
A Bíblia conta 3 dias porque a contagem bíblica é inclusiva. Então, se você viveu uma parte de um dia, já conta como um dia completo. Então, é ali a sexta-feira, que vai ali das 3 horas da tarde até a hora que ele morreu, até o pôr do sol. Aí tem do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, o sábado completo. E depois uma parte do domingo que ele ressuscitou ainda na madrugada, né? Então eles disseram assim, olha, manda guardas para lá, porque ele disse que ia ressuscitar, os discípulos dele podem roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou. Continua o texto, 65 e 66. Pilatos respondeu, uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Tinham ali guardas romanos vigiando o túmulo. Foi o que aconteceu. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se tivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer para vocês. Ok, vamos dar uma pausa aqui. A gente precisa ir para um breve intervalo, mas a gente já viu aqui o relato da ressurreição de Jesus. Agora a gente vai ver por que esse relato da ressurreição se liga com a festa das primícias. A gente volta já já. Eu não conhecia muito sobre as festas judaicas, sobre o santuário, né? E a gente vê aí que o santuário é a habitação de Deus, né? E as festas também estão baseadas, é tudo em volta a Deus, né? O tema ele é muito interessante, não só ele, mas todo o conjunto da Bíblia Fácil, porque ele é um mecanismo que chega para as pessoas, até mesmo para os não cristãos, de uma forma muito limpa, pura e sem modificações, somente aquilo que a Bíblia fala. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero oferecer para você este que é um presente da Novo Tempo para você, um presente precioso, porque é um guia de estudo da Bíblia para você entender as profecias de Daniel. Essa é a revista Esperança, Profecias de Daniel, e ela foi preparada pela Escola Bíblica da Novo Tempo para ajudar você a entender aquelas profecias que estão no livro de Daniel, que às vezes são difíceis de entender. Deixa eu folhear um pouquinho ela para você aqui, ó. Nós temos aqui uma apresentação, depois já temos o primeiro capítulo, consegue pegar aí? Primeiro capítulo que é sobre o livro de Daniel, e aí tem perguntas e respostas, textos bíblicos, depois 2 poderes em conflito, falando ali sobre os primeiros capítulos de Daniel, a estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, com toda a explicação, infográficos inclusive. Gente, é uma revista muito boa para você entender as profecias de Daniel, e ela pode ser sua sem custo algum. Você só precisa mandar para a gente o seu pedido. E como é que você faz isso? Você pode ligar para a gente. Durante a semana aí nós temos gente de manhã, de tarde, de noite esperando sua ligação. O número é 0 operadora 12 2127 3121. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 129 8244 4449. 1298244 4449. Ou você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. E aí você faz o seu pedido e a gente manda para sua casa sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram os custos dessa revista. Vamos lá? Então Jesus ressuscitou. Agora o que Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus? Olha isso aqui, como a Bíblia ela vai se completando um texto após o outro. Mas de fato, 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aqui há uma ligação clara com a festa das primícias. E veja, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar.
Porque lá no Antigo Testamento você tem Eliseu ressuscitando a filha da mulher da sunamita, você tem a ressurreição de outras pessoas no Antigo Testamento, o próprio Jesus já tinha ressuscitado gente no Novo Testamento, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha da viúva de Naim. Então, Jesus não tinha sido o primeiro a ressuscitar. Primícia aqui não quer dizer o primeiro, primícia aqui quer dizer o mais importante. Então, Jesus, Paulo está dizendo aqui que Jesus é o mais importante dos mortos, ou daqueles que ressuscitaram. E por que ele é o mais importante? Porque a ressurreição dele garante que a gente pode ter fé na ressurreição daqueles que nós perdemos para a morte. E aqui está o cumprimento da festa das primícias em Jesus. Só que há um cumprimento que eu chamaria de cumprimento extensivo, porque a ressurreição de Jesus, ela é a esperança da ressurreição daqueles que morreram em Cristo também. Olha lá, a ressurreição de Jesus ocorreu no dia das primícias, no primeiro dia após o sábado. Ele é o primeiro da grande colheita da ressurreição e a garantia de que os que estão nele também ressuscitarão. E qual é a relação com a ressurreição? Tá? A festa aponta profeticamente para a vitória sobre a morte. Cristo é o primeiro fruto de uma nova criação. A igreja vive na esperança da ressurreição final. E as primícias anunciam o que ainda está por vir. Então se cumpre em Jesus e se cumprirá também na ressurreição final. E eu quero ler agora alguns textos com vocês que são textos confortadores, especialmente para talvez você de casa que já perdeu um ente querido e que sente saudades. Veja o que a Bíblia fala sobre ressurreição. Esse capítulo 15 de 1 aos Coríntios, é um capítulo especial sobre ressurreição. Diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está argumentando aqui sobre ressurreição dos mortos. E ele estava falando com um grupo de pessoas que não cria na ressurreição. Então ele está dizendo assim, olha, se não tem ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então nós não temos esperança da ressurreição dos mortos. Continua aqui, ó. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Eu quero fazer um parêntese aqui. Vocês perceberam que a linguagem que Paulo usa para a morte é o sono? Ele está falando daqueles que adormeceram em Cristo. Jesus usou essa linguagem também. Vai comigo lá para o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Aqui no episódio da ressurreição de Lázaro, no versículo 12 em diante. João, capítulo 11, a partir do versículo 12, diz assim: então os discípulos... Vamos ler a partir do versículo 10, diz assim: mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Então Jesus, Paulo, usa a metáfora do sono para falar da morte. Por quê? Porque quando a gente está dormindo, nós estamos em estado de completa inconsciência. Não existe comunicação entre os mortos e os vivos. Deixa eu ler outro texto para vocês. Eclesiastes, lá perto do meio da Bíblia. Eclesiastes,
capítulo 12. Isso, capítulo 12, a partir do versículo 6. Capítulo 12, versículo 6. Diz assim: lembra-te do teu Criador antes que se rompa o fio da prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui, o sábio está descrevendo o processo da morte. Como é que funciona a morte? O pó da terra, volta para a terra. E o espírito que ele chama aqui volta para Deus que o deu. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é: o que é esse espírito? Então vamos ver lá na criação o que foi que Deus deu para o homem. Vai lá para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Deixa eu só encontrar o versículo aqui. Gênesis capítulo 2. A partir do versículo 7. 7, diz assim, ó. Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente, ou um ser vivente. Então, como foi que Deus deu origem à vida? Ele fez um boneco de barro, do pó da terra, soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Segundo a Bíblia, o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Então, o processo contrário que a gente leu lá em Eclesiastes 12 é o seguinte: se a vida foi pó da terra mais fôlego de vida, a morte é pó da terra menos fôlego de vida. Então, esse espírito, a palavra aqui, espírito, no original é fôlego, respiração. O que sai do ser humano quando ele morre não é uma alma consciente que fala, que se comunica. O que sai do homem quando ele morre é o fôlego de vida. Não existe consciência após a morte. Eu quero ler mais um texto aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu encontrar esse texto aqui. É em Eclesiastes ainda, capítulo 9, versículo... Está aqui, ó, versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 5. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes é pertinho de Salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Agora vê o versículo 10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, o que a Bíblia ensina sobre a morte? A Bíblia ensina que quando alguém morre, fica em completa inconsciência. Essa história de que você pode conversar com os mortos, você pode ir em algum lugar onde você vai conversar com alguém, um parente seu que morreu, essa é a mentira de Satanás que contou lá no Éden, lembra? Certamente não morrerão. Porque a Bíblia diz que sim, as pessoas morrem e ficam em completa inconsciência. E qual é a solução de Deus para a morte? É se comunicar com os mortos? Não. A gente viu na Bíblia que não. A solução de Deus para a morte chama-se ressurreição. Nós só vamos ter contato de novo com aqueles nossos queridos que morreram quando a ressurreição vier. Vamos lá. Então, 1 Coríntios 15, 19 a 22. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. De novo, aqui está a expressão que nós lemos. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos.
porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aí, terminando esse trecho, diz: cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E olha essa última frase: o último inimigo a ser destruído é a morte. Esse é um inimigo terrível, né? Como a gente sofre quando os nossos queridos morrem. Mas Deus está dizendo assim, que Jesus veio, ele foi a primícia dos mortos, para poder nos dar esperança de que a gente possa de novo se encontrar com aqueles que nós perdemos para a morte. E aí eu quero ir para um texto que é muito bonito aqui, eu quero avançar. Todo o capítulo 15 de 1 aos Coríntios é um capítulo que fala sobre a ressurreição. Mas 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 15, é um texto daqueles que você tem que ler e parar para meditar. Ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. De novo, a morte comparada ao sono. Para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, e olha que cena bonita, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Como é que a gente se consola diante da morte? A gente se consola diante da morte sabendo que um dia Jesus vai voltar e vai devolver aqueles que morreram em Cristo. E a gente não tem como saber exatamente a situação em que a pessoa morreu, porque isso é uma coisa entre ela e Deus. O que a gente pode ter no coração é a esperança de que na volta de Jesus os mortos ressuscitarão e a gente vai ter de volta aquelas pessoas que nós perdemos. Veja, a ressurreição de Cristo nos garante isso. Então, recapitulando o que a gente viu hoje, nós temos a festa das primícias, que aponta para a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós teremos os mortos em Cristo de volta. Você quer falar? Pode falar. Pastor, a morte será o último inimigo a ser eliminado. Uhum. Em Apocalipse 22, comenta sobre a árvore da vida e que as suas folhas vão servir para curar as A nações. cura das nações. Essa cura tem a ver com enfermidade física ou é outro sentido? É outro sentido. Em Apocalipse, a cura das nações é manutenção da saúde. Cura no sentido de manutenção da saúde. Então, a Bíblia diz que nós vamos ter acesso ao fruto da árvore da vida, que nós perdemos o acesso lá no Éden, lembra? A gente viu que eles foram expulsos do Éden para não ter acesso à árvore da vida. Então, cura das nações é no sentido de manutenção da saúde, manutenção da vida. É porque eu entendia, de uma forma errônea, que essas folhas curariam enfermidades, que nós voltaríamos a ficar doentes. Mas dá para entender que nós vamos ter um corpo incorruptível. Então, o pecado, a morte e a corrupção não vai mais habitar em nós, pois Cristo venceu, o pecado na cruz e a morte será o último a ser eliminado. Então, novos céus e novas terras serão existentes. Nós vamos comer do fruto da árvore da vida e isso vai ser a garantia de que nós vamos ter vida eterna, vida infinita, vida para sempre com o nosso Deus. É nesse sentido de cura, tá? A cura no sentido de manutenção da vida. E essa é a nossa grande esperança, amigos. Vejam que, de novo, a gente tem uma festa do Antigo Testamento, do santuário, que aponta para uma realidade eterna. E a gente vai ver isso em todas as festas. Há uma realidade espiritual em todas elas. Mas hoje, a gente fica aí com o ensinamento de que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou,
Nós temos esperança de receber de volta aqueles que nós perdemos para a morte. Talvez eu esteja falando com uma esposa que perdeu o esposo, um marido que perdeu sua esposa, um pai, uma mãe que perderam o filho, ou um filho que perdeu a mãe. Veja, há esperança na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, Ele devolverá aqueles que morreram em Cristo. E nós teremos a oportunidade de morar num lugar onde nunca mais nós nos depararemos com a morte. Nunca mais. Nunca mais. Lá em Apocalipse 21:4 ele diz: porque eu lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Nós precisamos viver com Jesus agora, para podermos muito em breve, eu creio, encontrarmos com Ele e vivermos para sempre sem a presença da morte. Pense nisso e converse com Ele sobre isso enquanto você ouve esse hino. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Apocalipse capítulo 21. E vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a promessa de Deus. E a sequência é assim, olha. Jesus volta. É só você olhar a partir do capítulo 19 de Apocalipse. Jesus volta. Começa o milênio. São 1000 anos da terra devastada. Satanás e seus anjos estão presos aqui na terra, numa prisão circunstancial. Os perdidos estão todos mortos, não tem a quem ele tente. Então ele vai ter 1000 anos ali para refletir em tudo que ele fez. Enquanto isso, os salvos estão nos céus, reinando com Jesus. Depois de 1000 anos, vem a terceira vinda de Cristo à terra. Porque ele vem dentro da cidade santa, e é esse texto que eu acabei de ler para vocês. O tabernáculo de Deus é a cidade santa. Ele desce na cidade santa junto com os salvos. A terra é purificada, Satanás é destruído. A morte finalmente é destruída. E então nós viveremos para sempre num lugar onde não tem mais nem morte, nem pranto, nem dor. E como é que a gente vai ganhar tudo isso? Pelo sangue de Jesus. É um presente dele. Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8 diz assim, ó: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 diz: pela graça. O que é graça? Graça é presente. Graça é uma coisa que a gente recebe sem merecer. E não há nada que a gente faça para merecer a salvação, mas por causa da graça dele, ele vai nos dar essa salvação e a possibilidade de fazermos parte da festa das primícias, ou ressuscitando se chegar o dia da nossa morte, ou recebendo aqueles que morreram em Cristo de volta para viver para sempre com eles, sem nunca mais ver a morte. Essa é a graça de Deus. Essa é a grande boa notícia de Deus. E a gente pode desfrutar disso só abrindo o coração para Ele. Você está me assistindo do presídio, por exemplo? Você pode abrir seu coração para Deus, porque Ele pode te dar essa graça aí onde você está. Você me assiste do hospital ou de qualquer outro lugar. Deus quer dar essa graça para você. Vamos orar? Senhor, obrigado e obrigado por tanto amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado por ter se feito a primícia dos mortos, para que nós pudéssemos ter esperança de ressurreição para aqueles que nós perdemos para a morte e para nós mesmos, caso morramos. Nós aceitamos a Tua graça, aceitamos o Teu sacrifício, Senhor. E pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a viver ao Teu lado todo dia. A viver ao Teu lado todo dia, para que nós possamos alcançar essa graça de vivermos na nova terra e no novo céu. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu e minha esposa estamos ainda em luto. Tem mais ou menos 1 ano só. Ele era muito querido. Tinha apenas 19 anos. Eu e minha esposa estávamos perdidos, assim, tentando entender, né, tudo que aconteceu, que foi tudo tão rápido, a gente não esperava. Eu acho que a morte acabou, para mim acabou, né? Ele se foi e a gente ficou triste. E temos que aceitar e continuar. E esse estudo me devolveu a esperança, né, de um dia encontrá-lo. Eu sou um testemunho vivo daquilo que Deus tem a fazer na vida daqueles que crê e confia e acredita nele. Porque não tem muito tempo que eu passei por uma perda muito grande, né? E assim,
uma situação assim muito triste, mas é como Paulo diz, né? Que nem a morte, nem a vida, nem as profundezas, nada nos separará do amor de Cristo. Então, todos os dias eu peço a Deus, Senhor, dai-me força, me batiza com teu Espírito mais e mais, para que aonde eu for, eu venha levar luz àqueles que andam em trevas. Então, esse estudo dessa parte da Bíblia nos foi assim, maravilhoso, confortante. Assim, a gente aceitou essa perda, porque a gente vai se encontrar um dia, né? Deus nos prometeu.